Então vamos reagir juntos aqui às besteiras que falam sobre investir em ações. Segundo o Peter Lynch, com certeza um dos maiores investidores de todos os tempos. Recomendo para vocês a leitura dos livros dele, One Up on Wall Street. O outro é o Beating the Street. São livros parecidos, tem vários vídeos e entrevistas legais. Peter Lynch, para quem não sabe, foi um dos maiores gestores lá dos Estados Unidos. Teve uma performance excepcional fazendo gestão de um fundo chamado Magellan Fund. Durante, se não me engano, foi de 73 a 1980 e poucos. Ele trouxe uma performance de praticamente 10% a mais do que o S&P 500 nesse período. É um cara que eu aprendi muito em vários aspectos. Então, vamos reagir às besteiras que falam sobre ações. Agora vou falar sobre as 10 coisas mais perigosas que as pessoas dizem sobre ações. Aqui está uma boa. Se já caiu tanto assim, não pode cair mais. A gente vai aguentar assistir junto essa dublagem aqui com a voz dele no fundo? Lembro que a Polaroid foi de 140 para cerca de 107. As pessoas diziam, se chegar abaixo de 100, tem que comprar. É só encher o carrinho e comprar a ação. A ação chegou a 110, depois 103, e diziam, se cair abaixo de 100, compre Polaroid. A Polaroid quebrou a barreira dos 100. As pessoas começaram a comprar, e em 9 meses, a ação estava em 18. Então, quando dizem, já caiu tanto, quanto mais pode cair? Quer dizer, é loucura, mas sabe, pode continuar caindo. Na verdade, eu testei isso. Kaiser Industries. Eu era um analista novo na Fidelity. Íamos comprar um bloco de ações grande da Kaiser Industries. A ação tinha caído de 29 para 17. Estávamos prestes a comprar o maior bloco da história da Bolsa de Valores americana. Compramos, sei lá, 10 ou 15 milhões de ações. A 15,75 eu disse, meu Deus, a ação caiu de 29. Quanto mais pode cair? Então compramos esse bloco enorme. Cerca de 3 meses depois, liguei para minha mãe e disse, a ação da Kaiser Industries está a 10. Você deveria comprar isso. Caiu de 29 para 10. Quanto mais pode cair? Bem, foi para 9, foi para 8. Felizmente, isso aconteceu muito rapidamente. Ou eu estaria trabalhando no supermercado embalando sacolas, em vez de na Fidelity. Durou uns 6 meses. Tive que ir ao gestor do fundo e dizer, eu fui um pouco precoce nisso a 15,75. Chamamos isso de prematuro no ramo. Eu disse, teve uma correção, que é um eufemismo para perder muito dinheiro rápido. Então eu falei, vamos verificar isso de novo? Agora a ação está a 4. Eles possuem 45% de outro negócio? A Aluminum. Possuem 59% da Kaiser Steel. Possuem toda a Kaiser Electronics, toda a Kaiser Broadcasting, um monte de outras Kaisers, e não tinham dívidas. Acredito que ninguém nesta sala nunca faliu sem dívidas. Teríamos Aí, a famosa frase dele. que dar algum tipo de prêmio pelos serviços prestados para alguém que faz isso. Eu queria fazer um parênteses aqui nessa frase dele, que é uma frase muito, muito interessante, que é... eu acredito que ninguém nunca faliu sem dívida. O que a teoria moderna de finanças corporativas diz? Que existe um nível ótimo de estrutura de capital. O que é a estrutura de capital? A estrutura de capital nada mais é do que quanto que a empresa vai se financiar com o capital de terceiros, que seriam as dívidas, e quanto que a empresa vai se financiar com o capital dos sócios, né, que a gente chama também de equity, que é o dinheiro que a empresa bota para dentro quando ela emite ações. Existe para todas as empresas, aqui eu não vou entrar em detalhes porque você precisaria das especificidades da empresa e do setor. Isso aqui vale, o que é mais importante aqui é o setor, tá? Então, normalmente, quando você pega setores que são muito previsíveis, a estrutura de capital ótima permite ter mais dívida, porque você tem uma previsibilidade alta. Quando você tem setores muito imprevisíveis, a estrutura de capital deveria ser baixa, certo? Em condições normais de temperatura e pressão. Mas você vai ter um gráfico que é mais ou menos o seguinte, né? A relação de dívida e equity, patrimônio. Meu Deus do céu. Eu vou ter que arrumar isso aqui, senão eu vou ficar maluco. Fazer uma linha mais reta. Então você tem no eixo X a relação de dívida e equity, e aqui em cima você tem a relação, o valor de mercado, né? O valor de mercado da empresa. Uma empresa que não tem dívida nenhuma, ela tem um determinado valor. Vamos supor que a empresa vale 1 bi, certo? Com dívida zero. O simples fato dela tomar dívida, então a empresa decidiu começar a adicionar dívida no balanço para financiar suas operações, ou seja, começou a
Ela era 100% equity, com 0 dívidas, começou a adicionar um pouquinho de dívida no seu balanço. Ela começa a ganhar valor, certo? Vai adicionando dívida, só de adicionar a dívida ela já começa a valer mais. Só que chega um determinado momento que o custo, o risco da empresa falir começa a aumentar e o custo de falência começa a pesar. Então a empresa começa a partir de um determinado ponto, que seria o ponto de otimizar, o ponto de máximo valor de dívida, ela começa a adicionar dívida e perder valor. Certo? Tem outras variáveis que influenciam isso daqui, que é quanto mais dívida a empresa tem, mais caro fica a dívida. Então essa curva que começa bastante ascendente, ela vai ficando descendente, neutra e descendente depois de um tempo. Então isso aqui seria a estrutura de capital ótima da empresa, que a gente chama o ponto ótimo de relação de dívida que maximiza o valor de mercado da empresa. Só que, né, isso aqui é a teoria. Na prática, a gente tem volatilidades de resultados de diferentes formas que impactam a empresa. Você tem juros, você tem um caso específico com a empresa. Vamos, sei lá, pegar o caso do Chipotle, que era uma empresa sem dívida, que teve a contaminação por E. coli, e aí a receita da empresa caiu, o restaurante tem uma alavancagem operacional alta, qualquer oscilação de receita já faz a empresa entrar no prejuízo. A empresa começou a ter prejuízo durante um ano e meio. Depois retomou. O fato da empresa não ter dívida, por mais que não seja a estrutura ótima de capital, faz com que ela consiga passar por qualquer adversidade praticamente, sem que ela quebre necessariamente, ou sem que ela tenha um problema muito grande. Então a alavancagem, existe o ponto de alavancagem ótima, a alavancagem, que nada mais é do que você pegar a dívida, faz com que, se as coisas deem certo, a empresa dá muito resultado, e se as coisas derem errado, o resultado piora muito mais. O que faz isso daqui acontecer, isso aqui é conhecido também como o teorema de Modigliani-Miller, é o seguinte, esse ganho, Fábio, por que a empresa ganha valor só de tomar dívida, né? Então ela tem um delta dívida aqui que gera um delta valor. Cada incrementozinho de dívida gera um incremento de valor. Por que isso acontece? O único motivo disso daqui acontecer chama-se imposto. Como a empresa ela paga imposto sobre o lucro e os juros da dívida ele reduz a base tributável do lucro, a empresa paga menos imposto quando ela tem dívida no balanço do que quando ela tem 100% de capital dos sócios. Então, quando uma empresa ela vai abrir, por exemplo, se ela vai captar R$1 bilhão de valor de mercado, se você está começando uma empresa do zero, se você pega um bico de dívida ou de patrimônio dos sócios, vai sobrar um determinado resultado. Você vai pagar um determinado imposto sobre esse resultado. Se você abrir com 500 milhões de capital dos sócios e 500 milhões de dívida, você vai ter proporcionalmente um lucro menor, porque você vai pagar os juros da dívida, mas você vai pagar menos imposto. Então, no líquido, o lucro por ação é maior quando você tem dívida, porque apesar de você pagar os juros da dívida, você está pagando menos imposto sobre o que sobra. Então, esse delta, essa diferença, esse incremento de valor, vem exatamente disso. E é exatamente por isso que as empresas tomam dívida. O único motivo das empresas tomarem dívida é esse. Os fundos imobiliários não deveriam tomar dívida exatamente por causa disso. Porque um fundo imobiliário com dívida, ele gera esse delta, esse delta dívida, só que no caso dos FIIs, você não tem o benefício fiscal, porque os FIIs já são isentos de imposto internamente. Então, quando um FII toma dívida, a única coisa que acontece é isso aqui. Por isso que na carteira perfeita de fundos imobiliários, tem lá no Zero Holder, ou na sua carteira de fundos imobiliários, você deveria priorizar os fundos imobiliários que não têm dívida, ou que têm uma dívidazinha muito baixa. Porque a dívida em estruturas isentas de imposto não geram valor para os investidores. Mesma coisa com os REITs. A gente tem que priorizar os REITs que não tenham dívida ou que tenham uma dívida muito baixa, porque os veículos REITs são isentos de imposto. Então você não tem benefício fiscal de tomar dívida. Quando você toma dívida, você está só aumentando o seu desvio de retorno. Se der tudo certo, os resultados vão muito bem. Se der tudo errado, os resultados vão ser muito piores do que se não tivesse a dívida. Então, quando tanto o FII quanto o REIT, quando adiciona dívida no balanço, você está só aumentando o desvio de resultado, tanto de forma positiva quanto de forma negativa.
Eu estava errado quando disse que não pode cair abaixo de 15. Então aguentamos, e em 3 anos, venderam as ações da Kaiser Steel, as ações da Kaiser Cement, e venderam todos os negócios. No final, conseguimos $55 por ação. Mas se você não conhecesse a história, e a ação fosse de 15 para 11, e você dissesse, quão mais baixo pode ir? Quando foi para 9, 8, você teria desistido. Você não pode simplesmente dizer que não pode cair mais, porque eu vi a Taco Bell ir de 14 para 1 em 1974, e eles não tinham dívidas e lucravam 60 centavos por ação. Existe um desdobramento disso que é ainda mais perigoso. Se já subiu tanto assim, como pode possivelmente subir mais? Um exemplo disso é a Philip Morris, considerando os ajustes devido a desdobramentos ao longo do tempo, eram vendidas por apenas 12 centavos em 1951. Foi para 60 centavos. Sobe 5 vezes e você pensa consigo mesmo. Quanto mais alto isso pode chegar? Já subiu 5 vezes. Quem falava isso não entendeu o poder do cigarro Marlboro. Eles não perceberam que tem 220 países no mundo. Eles não viram o fluxo de caixa da empresa. Eles só olhavam para o preço. Esta ação foi multiplicada por 100 vezes depois de subir 5 vezes. Mas as pessoas venderam dizendo apenas, até onde isso pode ir? Não pode subir mais. Fizeram o mesmo com a Home Depot. Eu fiz a mesma coisa com a Toys R Us. Só dizendo que não pode subir mais. Já subiu tanto. Isso é muito perigoso, não pense assim. É uma coisa muito ruim de se fazer. A ação vai voltar, elas sempre voltam. Isso é outra coisa que dizem que é uma lorota. Lorota é um termo técnico no mercado para dizer que não funciona. Todos esses exemplos até agora foram exemplos de viés de ancoragem, né? Você tem um valor como referência e você acha que aquele valor histórico ele tem que ser respeitado de qualquer forma. A RCA quase voltou ao seu preço médio, mas antes foi comprada pela GE. Algumas nunca voltam. Outras, mesmo com o nome mudado e reorganizadas, ainda não voltaram completamente. Lembra dos disquetes? Essas maravilhas tecnológicas que prometiam tanto? Disquetes eram o auge da inovação para salvar uma foto. Ações não precisam voltar, mas dizem que eventualmente sempre voltam. Não é verdade? Aqui está outra boa. Está a $3. Quanto eu posso perder? Essa é ótima. Eu não tenho um computador. Não sei fazer contas complicadas. Mas vamos dizer que seu vizinho comprou $10 mil em ações a $50. Agora a ação está a $3. E você coloca $25 mil a $3. Quem perde mais se chegar a zero? Muita gente não sabe responder essa pergunta. Se você comprar $1 bilhão a $3, você pode perder $1 bilhão. Muitas empresas quebram todos os anos e podem ir a zero. Exatamente, isso aqui é muito importante, né? Não é porque uma ação... Primeiro, o que ele falou antes, né? Toda ação pode cair 50% para sempre, porque é uma PG, uma progressão geométrica. Você pode sempre dividir um valor por 2, até chegar num limite próximo a zero. Então, independente da ação estar a 100, você comprar ela a 100, a 50, a 25, a 12,50 e assim por diante, você vai conseguir ali, você pode sempre ter quedas de 50%. E independente do preço que você comprou, se a empresa quebra, os dois investidores vão ter menos 100% de retorno. Aqui está outra boa que aprendi bastante. Sempre piora antes de melhorar. Pessoas dizem, este negócio é horrível, você deveria comprar toda a empresa, este não é um bom jeito de ganhar dinheiro. E vou te dar um exemplo de uma grande oportunidade de perder dinheiro. A indústria de serviços de energia. Tivemos uma grande oportunidade de quebrar... Quando ele fala energia aqui, ele tá falando de petróleo e gás, tá? A cara. Em 1982, havia 11 mil dessas plataformas de petróleo perfurando buracos por todo Oklahoma, Texas e Colorado. Tínhamos a contagem de plataformas toda semana. E a contagem caiu de 11 mil em 1982 para 6.083. Então caiu um pouco mais em 84. E centenas de empresas que trabalharam no setor, no manejo das lamas, nos serviços de poço, empresas de medição, as subcontratadas de serviços duvidosos, as empresas de broca, muitas oportunidades para perder dinheiro. O risco de perdas significativas é igual para todas. E as pessoas disseram, o negócio está péssimo, é hora de comprar esses grupos. O número de plataformas no setor foi de 11 mil para 6 mil, e depois para 5 mil. 8 anos depois, estava abaixo de 1.000. A indústria realmente começou a mudar cerca de 2 anos atrás. Tive a sorte de entrar na indústria de metais quando comecei na Fidelity. Eu tinha a indústria têxtil.
que é um grupo ótimo para seguir, porque você acompanha empresas como J.P. Stevens, que foi fundada no século XVIII, Burlington Industries é outra desse ramo, uma das novas empresas que foi fundada em 1904. Essas pessoas já passaram por recessões, depressões, guerras mundiais. Eles já viram de tudo. Existe uma expressão clássica na indústria têxtil: as coisas sempre parecem piorar antes de desabar de vez. Isso é bom de lembrar, porque quando os negócios estão terríveis, eles podem ficar muito piores. Você chega a um nível de terrível à sexta potência. Quando voltar para meu preço de compra, eu vendo. Outra grande coisa que dizem: alguém compra uma ação por 10, ela cai para 6, e a pessoa diz, se voltar para 10, eu vendo. Fazendo uma conta rápida, de 4 para 6, isso dá cerca de 66% de retorno. Nesse caso, você deveria comprá-la agora. Se você realmente acredita que vai voltar para 10, deveria comprar mais. Mas em vez disso, as pessoas pensam, se voltar para 10, eu vendo. Agora, o que você deve fazer é nunca colocar um número exato. Imagine que nos próximos anos, essa ação vai ficar entre 9,25, mas nunca chegará a 10. Então, talvez pense numa faixa entre 9 e 8, mas sempre repense esse negócio de se a ação chegar ao que eu paguei por ela. Essa é uma regra muito importante. Outra regra-chave é... Um outro ponto... eu acho que ele vai falar exatamente isso aqui. Deixa eu deixar ele falar antes de interromper o mestre. A ação não sabe que você a possui. Lembre-se disso. Você poderia ser uma pessoa miserável. Você poderia ter, sabe, feito muita coisa errada, nunca ajudou ninguém, nunca fez nada certo, teve 67 cônjuges, nunca fez nada certo. Se você tivesse ações da Coca-Cola nos últimos 50 anos, elas subiram. Você poderia ser a melhor pessoa do mundo, ajudar as causas filantrópicas, ajudar pessoas com desafios mentais, ajudar os pobres, ajudar pessoas com AIDS. Se você tem ações da Bethlehem Steel, ela vale muito menos do que valia há 30 anos. Não é sua culpa. Não leve isso para o lado pessoal. Mas as pessoas, às vezes, tratam ações como netos ou cachorros. Acham que a ação sabe quem você é. Não funciona assim. Isso que ele colocou é muito interessante. Mas... um ponto mais interessante ainda é o seguinte: o único preço que existe para qualquer tipo de tomada de decisão, se é que você vai tomar alguma decisão com base no valor da ação, é o valor atual. Não importa se seu preço médio é X, seu preço médio é Y, vou até pegar o caso da Ambev, que a gente falou mais cedo aqui na live. Não importa se você entrou na Ambev, igual eu entrei lá em 2008, que a preço de hoje a ação era R$1, R$1,50, quase R$2. Ou se você entrou a R$15 nos últimos anos e a ação tá de lado, antes dessa valorização, a sua tomada de decisão hoje, né? Então vamos supor, eu entrei lá atrás, investi durante muito tempo, continuei investindo com os preços lá em cima e tudo mais, mas cheguei com um determinado patrimônio X. Você investiu nos últimos 5 anos e a ação tá de lado por 5 anos. Então a gente tá no mesmo lugar. Continuar tendo a ação ou não independe de quanto que você pagou nela. Se você comprou ela lá atrás por R$1 ou se você comprou ela nos últimos 10 anos pelo preço que ela tá hoje. Porque o único preço que importa é o preço de tela, o preço que tá ali. Quanto que você pagou, quanto que ela valeu um dia, quanto que ela não valeu, não quer dizer nada pro seu processo de tomada de decisão. É óbvio que quando você vai analisar uma ação, você olha historicamente, normalmente as cotações vão refletir o resultado da empresa no período, certo? A única coisa que o preço médio, a única função do preço médio histórico é para você apurar imposto quando você vende, né? Se você vender acima do seu preço médio, você paga 15% sobre o ganho. Se você vender abaixo, você não paga nada de imposto. Então, a única utilidade do preço médio é essa. Outra boa que dizem, tenho ações tradicionais, não preciso me preocupar. Tenho ações conservadoras. Eu já vi de tudo com empresas de serviços básicos e energia, desde falência até triplicar o valor. Isso pode ser um paradoxo. Tivemos... Isso que é muito importante, tá? Muito importante. O pessoal investe, às vezes, em empresa estatal. Eu vou investir em Banco do Brasil porque nunca vai quebrar. Eu vou investir em Eletrobras porque é estatal e nunca vai quebrar. O fato da empresa potencialmente nunca quebrar não quer dizer que necessariamente ela vai ser um bom investimento, né? Bancos de qualidade no Texas que foram a zero. Tivemos bancos de qualidade na Nova Inglaterra que foram a zero. Estas são empresas que existem há 150 anos, 120 anos. Já vi muitas pessoas herdando ações de alguém.
Eles dizem que ouviram da mãe em seu leito de morte. Não venda a Long Island Lighting. Cara, Eu acho que que essa mãe loucura. vai para o céu. Espero que tenha ido para o céu. Mas sabe, pessoas falam sobre ações em um jogo, ou uma viagem de férias, ou uma partida de baralho. Imagine falar no leito de morte sobre a ação da Long Island Lighting. Mas você ouve essas histórias o tempo todo. E eu acho que sua mãe teria notado, ela não teria vendido a 29, mas ela teria notado essa pequena usina que estava aproximadamente 6 bilhões de dólares acima do orçamento e não estava funcionando. E Long Island parou de crescer. Então talvez ela a teria vendido a 22 ou saído a 18, mas não teria deixado ir a 4. Então, só porque você herda algumas ações e elas são supostamente conservadoras, como Kodak que caiu 75%, IBM caiu 75%, não deve ficar com uma ação por ser conservadora. Empresas são muito dinâmicas. Não aceito esse argumento. Aqui está uma... Um ponto que é importante sobre isso que ele falou, que é um viés cognitivo muito forte. Não é porque você... E a gente tem esse viés. Inclusive, vai sair agora, essa semana, tá? Um vídeo só sobre viés cognitivos, abordar um pouco essa evolução histórica do cérebro do ser humano e como que isso impacta os investimentos, mas essa heurística de você dar mais relevância para as empresas que você já tem em carteira é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque os ativos em bolsa de valores, eles têm liquidez. Não é porque você tem uma ação que você tem que continuar tendo essa ação. Não é porque você tem um fundo imobiliário que você tem que continuar tendo esse fundo imobiliário, porque você pode transformar a ação, seja a ação, seja o fundo imobiliário, em dinheiro em qualquer momento. Eu recebo muito essa dúvida lá no meu Instagram. Fábio, pô, eu tenho uns FIIs da época da pandemia, Hectare, Deva, que, pô, são FIIs que caíram 80%, será que eu continuo neles? Deixo eles na carteira? A grande questão é, você compraria hoje esses ativos? Se você compraria esses ativos hoje, tudo bem, você continua com eles. Se você não compraria esses ativos, você não deveria ter. E é engraçado porque tem vários testes psicológicos, e no livro Rápido e Devagar, do Kahneman, eles falam sobre isso, onde eles fazem esse experimento, né? Do tipo, a pessoa tem a opção de comprar uma garrafa de 10 mil dólares, uma garrafa de vinho, ou ela ganhar a garrafa de vinho de presente. Sendo que é a mesma coisa, né? E as pessoas... a propensão da pessoa consumir a garrafa de vinho, se ela ganhou de presente, é muito maior do que ela comprar ou não a garrafa de vinho se ela tiver os 10 mil dólares. Só que fato é, se você pode vender a garrafa de vinho por 10 mil dólares, você não deveria tomar a decisão só porque alguém te deu de presente. Então, o cenário que eles colocam é o seguinte. Cenário 1, você tem 10 mil dólares, você tem a opção de comprar o vinho e tomar um vinho de 10 mil dólares. Opção B, você ganha a garrafa de 10 mil dólares de presente, de vinho, você pode vender ela, mas você pode também consumir. As pessoas são mais propensas a consumir a garrafa que elas ganharam de presente, mesmo elas podendo transformar em 10 mil dólares. Então isso é um viés que é muito forte. É a mesma coisa, você tender a ter ações, carregar uma empresa na sua carteira só porque você já tem ela. Sendo que se você não se sente confortável de continuar investindo e continuar mantendo a posição, não é porque você tem ela há muito tempo que você deveria necessariamente ter. Continuar tendo. Uma situação bem perigosa. Veja todo o dinheiro que eu perdi por não comprar a ação. As pessoas fazem isso o tempo todo. Eu coloquei em um dos meus livros listado em 2 páginas. Nos 13 anos que administrei o Magellan, eu listei umas 200 ações na bolsa que subiram 10 vezes ou mais e que eu não possuía enquanto eu geria o fundo. Eu possuía muitas ações. Listei 200 ações de A a L. Parei na letra L. E eu não tinha nenhuma dessas ações. Elas subiram muito e consegui me sair bem com a minha carteira. Mas as pessoas estão sempre preocupadas com a Microsoft que perderam. Elas passam todo o tempo preocupadas com ações que não conseguiram comprar. Você não pode perder dinheiro em uma ação que você não possui. A única maneira de perder dinheiro é vender depois que ela caiu. É a única maneira. Mas as pessoas insistem em olhar o jornal de manhã, ler a coluna do mercado e analisar. Aí olha para a Microsoft e pensa, meu Deus, as ações da Microsoft subiram 3 vezes, sabe? Eu ia comprar 1000 ações da Microsoft. Perdi 3.000 na Microsoft ontem à noite, enquanto dormia. Eu ia comprar 7.000 ações da National Semiconductor a 10. Agora está 17. Acabei de perder 49 mil dólares na National Semiconductor. Elas fazem isso o tempo todo. Digo, é uma loucura, mas as pessoas realmente fazem isso. Outra boa que falam, perdi essa, vou recuperar na próxima. Isso geralmente não funciona.
Existem muitos imitadores de negócios que tentam replicar o modelo de negócios. Comprar o próximo de algo geralmente não funciona. O pessoal sempre quer a próxima Tesla, a próxima VEG, né? Ah, Fábio, o Shu 3 é a próxima VEG, que eu já recebi de pergunta desse tipo, não é brincadeira. Isso é péssimo. É como comprar nas quedas. Sempre achei que era melhor comprar após as quedas. Parece uma regra mais sensata. Talvez você precise explicar isso para algumas pessoas. Esse é outro termo técnico que pode precisar ser esclarecido depois do expediente. O que é uma queda? Mais uma que falam. Ações subiram, logo devo estar certo. Ações caíram, portanto devo estar errado. Já me convenci que Esse aqui é a famosa análise fundamentalista de cotação, né? As ações estão subindo, não chega nenhuma pergunta para mim. Tem 10 anos que VEG tá subindo, aí a ação cai, chove de pergunta lá na minha caixinha de pergunta no Instagram, no direct. Nunca, né, o pessoal faz algum tipo de questionamento dos fundamentos das ações de uma empresa que só sobe. Os resultados podem estar horríveis que ninguém se questiona. pessoas fazem isso o tempo todo. Compram um pouco de uma ação por 10 e ela vai para 13. Agora, esquecem tudo que sabiam quando compraram por 10. Elas não fazem ideia do que essa empresa faz, mas foi para 13. Aí hipotecam a casa e compram por 13. O melhor que poderia acontecer é a ação ir diretamente de 10 para 4 para essas pessoas. Eventualmente chega a 4, mas vai para 13 antes. E aí se convencem, compraram 100 ações a 10 e agora compram 20 mil a 13. E o fato é que as ações foram de 10 para 13 porque subiram. O movimento médio de uma ação na Bolsa de Valores de Nova York neste século, entre seu máximo e seu mínimo, foi 50%. Esse é o intervalo médio de variação de uma ação na Bolsa. Isso significa que uma ação que começou o ano a 20, em algum momento do ano foi vendida a 16, em algum momento do ano foi vendida a 24, pode ter terminado o ano a 21, pode ter terminado o ano a 19. O intervalo médio de uma ação na Bolsa de Valores de Nova York é de 50% em 12 meses, entre seu máximo e seu mínimo. Então, as ações sobem e descem muito dentro de um ano. E dizer que se as ações estão subindo significa que você está certo. Não, isso não significa absolutamente nada. Então, não compre por impulso com base nas certezas do preço. Isso não é uma boa estratégia para ser seguida. Evite apostas arriscadas. Essas são aquelas ações que prometem milagres. Vão Olha a SpaceX de vocês aí. fazer seu cabelo crescer, melhorar a ortografia do seu filho, deixar seu hálito fresco e até dispensar o ferro de passar. São sempre assim. Prometem de tudo. Mas falta algo. Eles ainda não têm nenhuma venda. Esse é o elemento que falta na história. A história é sensacional, mas não há lucros nem vendas ainda. Mas, meu Deus, se isso funcionar, vai ser a próxima aposta arriscada. E vai revolucionar o mundo. É um negócio muito, muito bom. Agora, isso não é uma aposta segura. É uma aposta sem chance. Isso é uma aposta perdida. Já tentei 30 dessas. Nunca saí no 0 a 0 com uma aposta arriscada. Nunca. Já fiz 25, 30 vezes o meu dinheiro em algumas ações da minha carteira. Nunca pensei na Sallie Mae ou Fannie Mae ou alguns bancos que tinha, ou o Stop and Shop que fiz 20 vezes ou 30 vezes o dinheiro investido. Eu não fazia ideia antes, apenas acompanhei a história. Eu não Cara, isso é muito verdade. Eu já falei pra vocês isso algumas vezes, né? As ações que se valorizam muitas vezes 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes na sua carteira, muitas vezes são aquelas empresas que você não dava nada. Você não dava nada, mas você não imaginava que ia ter uma valorização tão absurda. E normalmente as empresas que você acredita que vão ter uma valorização estratosférica, elas acabam performando muito pior do que você imaginava, né? Isso é bastante comum. Isso é muito comum. fazia ideia. Depois de 10 anos, você olha para trás e diz: meu Deus, ganhei muito dinheiro com isso. Mas quando entrei pensando que poderia fazer 4 vezes meu dinheiro, nunca saí no 0 a 0. Então não façam apostas arriscadas prevendo o futuro, pessoal. Elas não funcionam. Eu até diria o seguinte, você pode ter com controle de risco qualquer coisa na sua carteira. Essa que é a grande questão. E novamente, se uma ação está a 3 e tem um grande potencial, anote a história e o código da ação. Se ela for chegar a 300, tudo bem comprá-la a 15. Confira mais tarde. Volte e veja se ela ainda está na bolsa. Veja se eles já conseguiram vender alguma coisa. Veja se já tem algum lucro. Mas escreva a história. Algumas dão certo. Ainda não vi nenhuma. Mas talvez deem certo. Vale a pena conferir 6 meses depois. Não compre na hora. Tá extremamente atual esse vídeo, né? Exatamente, em relação ao IPO da SpaceX. Não tem problema, você compra um pouquinho ali, caso você queira ter um pouco, ou você espera 6 meses, 1 ano, ver se a empresa está conseguindo
fazer o que ela estava se propondo inicialmente, né?